Olá pessoal, eu sou Thiago de Andrade, secretário de Gestão do Território e Habitação, e hoje nós falaremos no Fala Secretaria sobre morar bem, sobre regularizações, sobre grupar e sobre o Código de Obras. Bom, há várias perguntas dos internautas sobre o programa Morar Bem. A Tânia Carvalho e o Gesso Valença, eles perguntam sobre o Paranoá Parque. O Paranoá Parque está já em obras avançadas da conclusão da bacia de contenção de águas pluviais e até final de agosto nós devemos entregar 2.000 unidades ali. A Liz Alves pergunta sobre o Parque do Riacho. O Parque do Riacho também retomou suas obras de infraestrutura. Nós devemos entregar cerca de 1.000 unidades até o final de agosto, início de setembro, que precisam justamente da ligação de energia elétrica e alguns detalhes na parte de águas pluviais e drenagem. O Josemar Carvalho, ele pergunta sobre o Mangueiral, a continuação do projeto do Mangueiral na segunda etapa, aquilo que ficou popularmente conhecido como Dente do Mangueiral. Desde o início do ano, nós começamos um processo de mediação que foi muito interessante e muito frutífero entre a Odebrecht e o consórcio construtor e os moradores associados em duas entidades, a Associação de Moradores do Mangueiral e o Coletivo Mangueiral, e eles têm chegado a alguns consensos para revisar o projeto urbanístico, contemplando as unidades habitacionais necessárias, os comércios, os serviços, mas colocando o parque que é tão ansiado pela comunidade que já reside ali. O Matheus Fernandes pergunta se o programa chegará à Braslândia, e a gente diz o seguinte: todo o DF é estudado em termos de demanda, em termos de disponibilidade de terrenos e possibilidades de fazer projetos habitacionais do Morar Bem. Então, Braslândia pode sim ter algum projeto específico destinado àquele território. E o Simval Pereira pergunta se só quem invade é que tem direito a receber as unidades habitacionais. Nós dizemos que não. Invasor não recebe unidade habitacional. O que nós vamos distinguir é as pessoas que têm prerrogativa por lei, que estão em vulnerabilidade, que estão em extrema pobreza e que são ocupantes de áreas irregulares. Esses sim têm prioridade garantida por lei, inclusive não só lei distrital, mas leis federais. Então essas pessoas têm a necessidade do amparo do Estado. Agora, quanto a invasor, nós estamos inclusive, junto com as entidades, organizaremos um seminário com as entidades de habitação no mês de setembro, para justamente reformular a política habitacional e inclusive discutir essa questão de como punir aquele invasor de má fé, para que ele realmente seja excluído da lista de beneficiários e mutuários do Morar Bem. Josué Pereira da Silva pergunta sobre a regularização do Itapuã, mais especificamente onde ele mora ali, a região Del Lago 2. A gente está trabalhando nessa regularização, como de todo o Itapuã, estamos tentando resolver esses problemas ambientais que ali existem. Nós já fomos ao Itapuã, inclusive com a presença do governador nas rodas de conversa, e colocamos essa prioridade, a regularização desses assentamentos já tradicionais, já historicamente consolidados, e cidades que são realmente importantes para o funcionamento do Distrito Federal. O Tiago Neves pergunta sobre as invasões ocorrendo ao redor da BR-070 na Ceilândia. Isso também já foi fruto de algumas ações de desocupação, a GFIS já fez operações lá, nós estamos muito atentos a essas questões, já foram presos diversos grileiros, cerca de 50 grileiros foram presos desde que esse governo começou, e nós estamos criando a governança, o Comitê de Governança Territorial, que articulará a política de desocupação, a política de fundiária para combater invasões, planejará e executará ações em prol dessas remoções de grande montante, de grande tamanho, e principalmente também ajudará no combate à grilagem desde seu nascedouro, prendendo as quadrilhas de grileiros. O Eduardo Lamounier pergunta sobre a extinção do Grupar. O Grupar, na verdade, foi transformado no Grupo Intersetorial de Urbanismo e já vem trabalhando, dando resultados na regularização tanto dos condomínios quanto na regularização de áreas de interesse social e de cidades que historicamente foram implantadas pelo Estado, mas nunca receberam suas escrituras. O Paranoá, esse caso, já está muito próximo de ser enviado ao cartório. O próprio condomínio solar de Brasília e Vila de Montanha já passaram por todo esse rito, também estão em vias de chegar a cartório, e mais uma série de outras ações estão sendo feitas em prol da regularização. O Léo Tati pergunta se nós necessitamos realmente de um novo Código de Obras, e a resposta é sim, não pela idade do Código de Obras, que tem apenas 17 anos, e poderia muito bem ser uma lei ainda em pleno vigor, mas pelas alterações e mudanças que ele sofreu ao longo desses 17 anos, que foram mais de 40, entre leis, decretos e outros instrumentos normativos, que alteraram essa lei
fundamental para a política urbana do Distrito Federal. Fora isso, nós temos que recepcionar uma série de normativos novos que estão em vigor atualmente nas normas técnicas brasileiras da ABNT, e precisamos reconfigurar o fluxo de aprovação e de licenciamento de projetos e de fiscalização. Então isso precisa ser modernizado, precisa contemplar a informatização, precisa contemplar processos mais racionais, bem como trazer visões mais novas sobre desempenho energético das edificações, sobre sustentabilidade, sobre implantação e a interface entre lote e edifício e a rua e o espaço público. Isso tudo não é bem agenciado no código anterior, então por isso há necessidade real de transformar e configurar um novo código de obras. Bom pessoal, então muito obrigado por essa interação, obrigado por esse canal. Os canais da Secretaria e da CODAB continuam abertos, o site da CODAB tem a fila para ser consultada, a Secretaria tem um Facebook onde podem ser feitas novas consultas e novas demandas que nós responderemos todas, e estamos sempre dispostos a continuar com esse programa de transparência e interação com todos os cidadãos, reforçando esse direito fundamental de acesso à informação.